Agora, prosseguir com o estudo da palavra de Deus, estamos falando sobre o perigo do pecado e os resultados da obediência, né? Nós falamos quarta-feira passada sobre a origem do pecado. A origem foi, né, quando o diabo ele quis ser mais do que Deus, ou ser semelhante ao Altíssimo, ao nosso Deus. Isso nos mostra que o primeiro pecado foi o pecado do orgulho. Então, perigos do pecado e o resultado da obediência, com o texto que nós lemos em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 17 ao 20. Hoje nós vamos falar sobre o aparecimento do pecado. É o que nós vamos falar hoje. O aparecimento do pecado. É como o pecado surgiu. Vamos lá. O pecado da desobediência. Como o aparecimento do pecado e o aparecimento da graça. O pecado veio pela desobediência. Romanos 5, 17, 19, que nós lemos aí. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então veja aí, meus queridos, o aparecimento do pecado pela desobediência. Ou seja, primeiro o diabo desobedeceu a Deus com o pecado do orgulho. Depois que o diabo conseguiu a terça parte dos anjos, ele partiu para a obra-prima da criação de Deus, que é a raça humana. Ele veio com o mesmo pecado de orgulho trazer para Eva, para tentar seduzir ela e ir ao pecado. E ela aceitou. Então o pecado veio pela desobediência. Ou seja, um desobedeceu. E pela desobediência de um, o pecado reinou sobre toda a raça humana. Ninguém está isento do pecado. O único que nasceu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado, foi para o céu sem pecado, foi Jesus Cristo. Mas todos os homens, desde Adão até o último que nasceu agora, estão debaixo, da desobediência, estão nascendo em pecado. Por causa da desobediência de um, o pecado reinou sobre toda a raça humana, passou a todos os homens. Então, meus queridos, o pecado, ele veio pela desobediência. Grava bem isso. Ele veio pela desobediência de um homem. O pecado reinou, a morte reinou sobre todos os homens. Sabe, Deus fez o homem, todo jeito nós somos eternos. Deus fez o homem eterno, para viver eterno no paraíso. Mas, por causa da desobediência, encarretou tudo que nós vivemos hoje, consequência do pecado. Tudo que nós vivemos hoje, na sociedade, no mundo, é consequência do pecado. Mas o homem não quer admitir que está errado. Você pode ver que sempre que acontece alguma coisa séria, alguma doença séria na sociedade, o homem sempre procura um bode expiatório. Sempre procura um bode expiatório. Alguém, ou seja, eles jogam a culpa agora nos animais, Quando surgiu a AIDS, quando surgiu tantas outras pestes que
fugiu do controle humano, o homem é consequência do pecado do homem, mas eles não admitem. Eles falam, não, é do macaco, é do morcego, não sei do que lá mais. E nunca quer assumir que está desobediente a Deus, está desobediente à sua palavra. Então, o aparecimento do pecado veio pela desobediência. E a graça? A graça veio como? Se o pecado veio pela desobediência, a graça veio pela obediência. Se o pecado veio pela desobediência, a graça veio pela obediência. É onde nós lemos aí, ó, né? Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, só um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, a graça apareceu por intermédio da obediência do Filho de Deus, que veio nessa terra para morrer em nosso lugar, para dar a vida em nosso lugar. Então, a graça veio pela obediência. Deus manifestou e derramou a sua graça. O que é graça, meus queridos? Graça, etimologicamente, se você for no português, você vai falar graça. Graça é alguma coisa que faz você rir. Mas, biblicamente, graça, teologicamente, graça é favor imerecido. Ou seja, eu, você, nós não merecíamos ser salvos. Quem merecia ser salvo aqui? Ninguém. Mas pela graça somos salvos. Deus olhou para nós e disse: você não merece, mas eu te salvo. É a minha graça, é um favor que eu vou. Porque tem gente, presbítero Cícero, que acha que Deus é obrigado a salvar. Que a pessoa fala, não, Deus vai salvar todo mundo, vai chegar no fim de tudo, Deus vai pegar todo mundo e levar para o céu. Então por que eu vou ficar dentro da igreja? Então por que eu vou ficar fugindo do pecado, né? Ficar na presença do Senhor, para quê? Se vai chegar no fim, Deus vai levar todo mundo. Não vai. Os desobedientes não vão. Os desobedientes não vão. É só aqueles que receberam o favor imerecido, ou seja, recebeu a graça de Deus que foi derramada mediante a misericórdia do Senhor. Tito 2:11, olha o que diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então veja aí, o que a palavra do Senhor nos mostra? Que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. É o que a palavra de Deus nos mostra, meus queridos. Então veja bem, o que nós temos aqui na palavra do Senhor. Deus manifestou essa graça maravilhosa. Deus manifestou este poder maravilhoso sobre a nossa vida. Essa graça que nós não merecíamos ter ela na nossa vida. Ter esta graça no nosso coração. Ter esta graça na nossa alma. Então, o Senhor nos mostra que a graça veio pela obediência. Obedeceu, recebeu a graça, né? A Bíblia fala assim: se nós não obedecermos, caídos estais da graça. Caído estais da graça, se nós não obedecermos a palavra do Senhor.
Terceiro, o perigos do pecado. O pecado é perigoso? Sim ou não? Tem um hino do Jair Pires, saudoso Jair Pires, que fala que o pecado não dói. Pecado não dói. De aparentemente, parece que é gostoso o pecado, né? Mas depois é que vem as consequências. O pecado é igual chupar laranja-lima. Quem já chupou laranja-lima? Docinha, né? No começo ela é doce, depois amarga. Assim é o pecado, né? Que vem também de aparentemente, que delícia, que coisa. Parece que tudo que é proibido parece que é gostoso, mas não é. É amargo. É dolorido. Por quê? Porque é pecado. Então, o perigo do pecado. Primeiro, o pecado interrompe a comunhão com Deus. O pecado corta. O pecado é igual quando você deixa de pagar aquela notinha do celular que vem, quem tem o seu celular em linha, que você deixa de pagar, o que acontece? Você fala? Você manda mensagem? Você usa o WhatsApp? Não. Automaticamente eles mandam um aviso. 15 dias, tal. 30 dias. Depois de 30 dias, facão. O pecado faz isso. Interrompe a comunhão nossa com Deus. É interrompida, é cortada. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Por que Deus perguntou a Adão, chamou o Adão, onde está? Deus não tinha comunhão com Adão, não tinha comunhão com Deus? Sim ou não? Deus não ia todo dia lá no jardim ver o que o Adão estava arrumando lá no jardim? E por que nesse dia Deus chega e chama o Adão e o Adão não aparece? Por quê? Pode falar. Por causa do pecado. Interrompeu. Porque o pecado nos faz o quê? Fugir da presença. Ao invés de nós irmos para os pés do Senhor, pedir misericórdia, a gente faz o quê? Esconde. Aí Deus chega. Deus sabia que o Adão estava escondido? Sabia. Deus, irmão, nada se esconde dos olhos de Deus. Adão. Sim, Senhor. Onde você está? Não, eu estou aqui escondido aqui. Eu estou sem roupa. Mas quem te falou? Você comeu do fruto? Não, Senhor. A mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, tentou culpar quem? Foi a Eva, não. Ele culpou foi quem? Foi Deus. A mulher que o Senhor me deu. Eu estava sozinho, Deus. Estava uma beleza. Eu não tinha jeito de pecar, não. Mas a mulher que o Senhor me deu, está vendo o que arrumou? Quer dizer, foi tentar se justificar diante de Deus. E não tem como. Então o pecado, ele corrompe, interrompe. Porque, veja bem, onde está você, Adão? Sabe o que é isso, irmãos? Eu falei agora há pouco sobre isso. Nós temos dificuldade de assumir os nossos erros. Sempre tem que arrumar alguém.
Você já notou quantas pessoas saiu da igreja, desviou dos caminhos do Senhor? Você pergunta, por que você não volta? Ah, eu saí ferido, fulano. Peraí, mas será que foi fulano? Ah, eu saí arrebentado. Mas será que, meus queridos, e outra, mesmo se foi fulano, eu tenho que liberar o quê? Perdão, ué. Se eu não liberar perdão, o Senhor não me perdoa também. Porque quando nós vamos orar, quando Jesus deu ali a oração dominical para os seus discípulos, o que ele falou? Perdoa as minhas o quê? Ofensa. O Senhor me perdoa como eu tenho perdoado os meus ofensores. Pensou se Deus for perdoar muita gente do jeito que Ele está perdoando os outros? Está lascado, está roubado, está perdido. Não tem jeito. Eu perdoo, mas eu não ponho o pé lá mais não. Eu perdoo, mas eu não quero nem ver na minha frente. Isso é perdão? Não, isso é remorso. Judas teve remorso. Ele não arrependeu, ele teve remorso de ter entregado Jesus, que ele foi lá e devolveu o dinheiro. Ele não teve arrependimento. Então as pessoas têm dificuldade. O Adão podia falar, não, Deus, senhor, porque para quem que Deus deu a ordem, irmãos? Para não comer do fruto. Foi para Eva ou foi para o Adão? Para quem que ele deu? Para o Adão. Então se Eva tivesse comido, Adão, comido o fruto, gostoso Adão. Eva, mas não podia, não pode Eva. Come. Eu creio que se o Adão não tivesse comido, os olhos deles não teriam sido abertos. Porque a ordem de Deus foi para o Adão. Mas o Adão, Eva, não, é gostoso. Né? Você que não sabe que você está perdendo. É igual aqueles que erram e quer levar os outros também. Você não sabe que você está perdendo. Você fica só dentro da igreja. Aproveitar, rapaz. Aproveita a vida, você é novo. Depois você pede perdão. Aí depois não tiver tempo, topar com uma bala achada aí. Hã? E aí? Adão? Sim, Senhor. Por que você escondeu? Não. A mulher que o Senhor me deu. Aí, consequência, desobediência. Aí depois vem quem? Deus vem pergunta a Eva joga a culpa em quem? Ninguém cai. Irmão, você já notou que nós erra? Tem coisa que é nós que faz e nós joga a culpa em ninguém. No diabo. Ô, irmão, a hora que o diabo está furioso. Mas não é ele. Tem coisa que não é ele. Não estamos defendendo ele não, irmãos. Mas tem coisa que é a gente. Eu já vi gente pedir, pastor, ora para mim que meu cartão estourou. O diabo está nervoso. Oh, mas peraí, o diabo pegou o cartão, foi lá na sua bolsa, pegou o cartão, usou, você deu a senha para ele. Não é? Não, isso aí é coisa da gente. Isso aí é a gente mesmo, não é diabo não. Oh, vamos orar que o inimigo... Tem gente que dá mais cartaz para o inimigo que é para Jesus. Põe o inimigo lá em cima, põe Deus lá embaixo. Por quê? O inimigo está furioso. Se o inimigo está furioso, o meu Deus é poderoso. Amém? Ele é poderoso. Então está aí, ó. Deus perguntou, onde está? O pecado desnuda a pessoa de diante de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Perigos do pecado. O pecado desnuda a pessoa diante de Deus. O que é desnuda? Deixa a pessoa nu. A igreja de Laodiceia, Deus falou que ela estava o quê? Nua.
aconselho que de mim, compre vestes para que te vista. Estava nua. O pecado nos coloca nu diante de Deus, ou seja, nós estamos despidos. Sabe do quê? Da graça de Deus. Não é nu sem roupa, é despido da glória. Deus não vê a glória dele em nós. Deus não vê Cristo em nós quando o pecado está em nós. Ele vê o pecado. Então o pecado desnuda. Por quê? Foi o que foi lido. Olha aí. Os olhos dos dois se só abriu quando... Engraçado, presbítero. Os olhos dos dois abriu só quando Adão comeu. Enquanto Eva tinha comido, os olhos não estavam abertos. Tinha chance ainda? Tinha. O Adão chamar a Eva lá e falar: ó, essa passa. Eu não vou comer não. Mas ele não aceitou. Quis, né? Quis também. Aí os olhos dos dois foram abertos. E quando o Adão... Olha para você ver como é que é as coisas, irmão. Os dois mantinham-se nus no jardim. Andava nu. Naturalismo. Né? Não tinha vestes. Andavam e não tinha nada. A hora que os olhos deles abriu, o Adão falou... Aí Eva: você está sem roupa. Como que eles descobriu que tinha que pôr roupa? Que estava nu? É porque perderam a inocência. O pecado tira a inocência de todos nós. Você pode ver, a criança é linda quando ela é inocente. A partir do momento que ela começa a conhecer o pecado, ela perde a inocência. O pecado tira a inocência da pessoa. Você é uma bênção na mão de Deus, usado na mão de Deus, inocente na graça, inocente na presença do Senhor, mas conhecer o pecado perde a inocência. Se liga no pecado e não quer mais graça, quer pecado. Então, o Adão e a Eva viu que estava nu. Foram lá na grife adâmica, a lojinha do Adão e da Eva, e pegaram o quê? Folhas de figueira. Deus aceitou a roupa que eles fez? Falou: cria vergonha, meus filhos. Vocês criam vergonha, vocês estão tapando só o... Eu quero que a roupa que Deus fez não tapou. A Bíblia fala que cobriu, não tampou. Porque se você pegar as folhas de figueira, né, quando descobriu que estavam nus, taparam onde tinha que tapar para não ficar com tanta vergonha. E Deus falou: não, essa roupa aí não. Deus provavelmente sacrificou um animal do Éden para fazer vestimenta para o Adão e para a Eva. Essa roupa de você é igual hoje, irmãos. É igual hoje. Misericórdia. Deus está vendo a nudez de muita gente na casa dele. Agora eu vou falar de roupa mesmo, vou falar de veste. Que se Deus falava: ó, não serve, pode comprar outra, joga essa fora. Mostrando o corpo, tudo, tá, no campeonato, qual que chega em cima primeiro, se é a saia, se é a camiseta. Vai diminuindo, diminui aqui, o umbigo de fora, a barriga de fora. Jesus, tem misericórdia. Campeonato. Aí Deus chega: vou ter que sacrificar um cordeiro para fazer vestimenta? Porque, pastor, mas Deus só quer o coração. Me mostra. Mas lá em Provérbio: filho meu, dai-me o teu coração. Aí você sabe o que é coração? Coração é aqui, ó. Coração, alma. Não é esse coração de carne, não. Aqui, ó. Entendimento, sentimento, emoção. É o que Deus quer. É isso que Deus está pedindo. Eu quero a tua emoção, eu quero o teu sentimento, quero, né, os teus pensamentos, seu entendimento. Eu quero trabalhar aí. Então nós precisamos. Esse coração aqui, ó, é carne. O coração aqui, ele faz funcionar o quê? O corpo. É igual o carro.
O carro só anda porque tem motor. Nós só estamos vivos porque nós temos coração. Você já viu falar que doação de órgão? Quem vai doar o coração? Tem isso? Quem vai doar o coração? Eu só sei que doa órgão, se doa o coração, alguma coisa, quando morre lá de acidente, que não. Agora, alguém, se alguém estiver na fila aí, estou doando meu coração. Ninguém. Ninguém. É só um. Agora você vai doar rins, vai doar. Aí doa, porque tem 2. Então, cobriram-se. Letra C. Torna a pessoa culpada perante Deus. Gênesis 3:13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O Adão culpou Deus. A Eva culpou quem? A serpente. A serpente não tinha quem culpar. Ela não tinha quem culpar. Aí levou a sentença. É tremendo, né, irmãos, a palavra. Aí você vê. O Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Eu? Fiz nada não. Tem aquela pessoa, né? O que você fez? Não, eu fiz nada não. Imagina. Não, fiz não. Que é isso? Sangue de Jesus tem poder. Ainda põe o sangue de Jesus na mentira. Eu juro por Deus. Tem gente que ainda jura, irmãos. Peca e ainda jura. Eu juro que não fiz nada. Mas eu acho que o dedo do pé está assim, ó. Cruzado para não valer. Eles acham que não vale? Vale. Então, olha aí para você ver. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, torna a pessoa culpada. Ela ficou culpada perante Deus. Isso é o quê? Perigo do pecado. Letra D. O pecado faz com que a pessoa fique debaixo do quê? Da ira de Deus. Romanos, capítulo 1, 18 a 20. Portanto, a ira de Deus é manifestada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha aí, meus queridos, o que a palavra de Deus nos mostra. A pessoa fica debaixo da ira de Deus. O pecado faz com que Deus fique irado com a pessoa. Deus fica irado, a pessoa fica debaixo da ira de Deus. Olha aí, portanto, a ira de Deus é revelada da onde? Dos céus, contra toda impiedade. Tudo que é ímpio, tudo que é pecado. E toda injustiça que suprimem a verdade pela injustiça. Então a pessoa fica debaixo da ira de Deus, por causa do pecado. É por isso que, às vezes, as pessoas não entendem. Pastor, essa pandemia é Deus. Meu filho, nada acontece sem que Deus não permite. Pode ser até o homem que criou, mas foi Deus que permitiu. Por causa da arrogância do ser humano. Você pode ver que essa doença colocou todo mundo no mesmo patamar. Pobre, rico, o negócio pegou. Então, é Deus, é a ira de Deus. Agora, isso aí é só um pouquinho do que Deus tem para derramar sobre a terra quando a igreja sair. Quando a igreja for arrebatada,
que vier a grande tribulação, não é a tribulação não, a grande tribulação, aí sim, aí vai ser sofrimento mesmo. Você pode ver, no capítulo 4 de Apocalipse, a igreja é arrebatada. No capítulo 6, vem as taças da ira de Deus, no período da grande tribulação. Aí, por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, meus queridos, o perigo do pecado, a pessoa fica debaixo da ira de Deus. Agora nós vamos ver também Efésios 5 e 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Olha aí, a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus de novo. Paulo falando à igreja de Éfeso, ele fala: ninguém vos engane com palavras tolas. Irmão, a gente fica vendo os falsos doutores, os falsos ensinadores ensinando. Eu estava meditando ontem, eu até preguei, acho que foi ontem na rádio, quando fala assim que esses tipos de pessoa, eles vão mostrar gesto de piedade, mas negando a eficácia dela. Eles só querem mesmo o lucro do rebanho. Eles só querem mesmo a lã do rebanho. Tirou a lã, não serve para mais nada. É isso que eles querem. Só que as pessoas não entendem. Aí vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência. Quando fala filhos da desobediência, não é o meu filho, o seu filho, não, os filhos que eram filhos de Deus, mas se tornaram filhos da desobediência por não obedecerem à voz do Senhor. 4, resultados da obediência. Agora, a obediência tem resultado. Para você ter uma ideia, quando o seu filho te obedece, você não faz elogio para ele? Eu tenho visto meu filho, a minha filha, o quanto tem me obedecido, né? Você faz elogios. Agora aqui também, resultados da obediência. Reina em vida por Jesus. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha aí que coisa tremenda. A obediência traz o quê? Que nós reinamos com Cristo em vida. A obediência é o resultado da obediência. A obediência, ela só traz benefício excelente para a minha vida, para a nossa vida, para a vida de todos nós. Quando nós obedecemos, Deus abre os céus e fecha as portas do inferno e abre as janelas do céu. Quando nós obedecemos. Então o processo todo tem um resultado. A obediência tem um resultado muito grande para a nossa vida. Letra B. Resultado da obediência. Fica justificado pela graça. Nós somos justificados pela graça. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então está aí, meus queridos, fica justificado pela graça, ou somos justificados pelo favor imerecido, aonde foi lido nessa noite. Consequentemente, isso como uma só transgressão resultou na condenação de todos, assim também um só ato do que Jesus fez por um ato de justiça, que Jesus fez por nós, resultou no quê? Na salvação por todos nós. Resultou na salvação para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E no final aí recebe o favor, mas é o mesmo versículo 18, que Deus traz o seu favor para a nossa vida, quando nós obedecemos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para nós encerrarmos. É fácil obedecer? Não é, meus queridos. Infelizmente não é. Paulo, tem o livro de Romanos. Um dia nós vamos estudar Romanos.
Paulo, ele chega a dizer assim, ó, o tanto que é difícil obedecer. Ele diz assim, ó, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, por causa do pecado que reina dentro de nós. É incrível. Por isso que não é fácil obedecer. É igual, você não vê criança? Você põe a criança aqui, senta aí, menino. Aí ele senta, você vira as costas, ele... Não é desse jeito? Assim é nós também. Deus fala, não faz. Aí de repente, ó, ela está fazendo o que Deus proibiu de fazer, está fazendo. Então não é fácil obedecer. A gente toma por base a nossa vida. Olha aqui. Hoje a gente dando muito com os filhos, mas entre nós aqui. Quando você era adolescente, quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era jovem, desobedecia, não desobedecia? Hã? Não, né? Todos nós santinhos. O papai falava, tá aqui, papai, tá aqui, mamãe. Não é assim? Não é não. Apanhava, né? Apanhava. Mas chegava a hora, tinha vez que desobedecia. E desobediência só traz o quê? Quando a gente estava na escola, hoje não pode mais. Hoje, o aluno hoje pode bater na professora, bater no diretor. Mas de primeiro, quando um menino dava uma mal resposta para a professora, eu mesmo fui para trás da porta da sala de aula umas 2 vezes. Ficar de castigo com a cara na parede lá assim. Quando era menino, porque eu respondi, eu não sei o que eu falei para a professora. E quando não ia de castigo, sabe para onde? Para a diretoria. Quando ia para a diretoria, que o negócio pegava. Hoje não pode fazer isso mais. Hoje tem que deixar o menino derrubar a escola, derrubar tudo. Bater nos professores, né? Ou não pode chamar atenção, não. Não pode, não. Se chamar, eles ligam para sei lá, deixa quieto. Né? Vai lá para o conselho, sei lá, não sei, né? Mas as pessoas que eram corrigidas naquela época viraram pessoas de bem. Deu gente que valeu a pena. Ou não? Agora hoje, não chama. Quer dizer, 16 anos hoje, bracinho dessa finurinha assim. Não pode trabalhar. Fica aí na desobediência, na rua, para lá e para cá, fazendo o que não deve. Aí depois vem a disciplina. A desobediência tem um preço, vem a disciplina. Aí nós não podemos corrigir. E às vezes é corrigido na rua. Que Deus nos guarde, meus queridos. Vamos viver uma vida de obediência para o Senhor. Pedir perdão ao Senhor das nossas falhas, das nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Porque com certeza Deus vai garantir a nossa vitória.